Zé Manuel, uma denúncia contra o Johnny William Camargo Gomes, sentado ao fundo, fato de 5 de junho desse ano. Então diz, em resumo, que por volta das 21h30, na Manuel da Costa Lima, ele estaria com 2 revólveres, estão indicados aqui, um deles com a numeração raspada, também estavam com as munições, e que na rua Maria Guelph Pedro, 261, Vila Fernanda, ele manteria em depósito porções de maconha no total de 478 gramas dessa droga. Aí diz que os senhores faziam rondas de rotina quando avistaram o acusado e Geisele da Silva Marinho, um posto de gasolina na condução de um Escort Ford azul, placa JYM 2407, veículo que possuía registro de ter sido utilizado em roubos. Resolveram fazer a abordagem. Em vistoria pessoal encontraram com o acusado as armas mencionadas. No interior do veículo um tablete de maconha e 5 munições intactas. E na residência, com autorização da sogra do acusado, a senhora Terezinha Virgínio da Silva, teria encontrado o restante da droga. O senhor se recorda desses fatos, José Manuel? Sim, senhor. Vendo o acusado aqui, lembra dele? Lembro, sim, senhor. Ok, vamos ouvi-lo como testemunha, fica compromissado então, promotoria com a palavra. Já existia alguma denúncia a respeito do veículo Escort azul que estaria nesse posto de gasolina? Denúncia não. Eu havia prendido alguns rapazes uns meses antes usando o mesmo carro para roubar 2 postos de gasolina na região. Aí quando eu vi o carro no posto de gasolina, resolvi realizar a abordagem. O Johnny, o William e a Geisele estavam no interior do veículo? Sim. Tá. E o senhor pode narrar como é que foi a abordagem, o que seguiu? Na verdade, ele estava para o lado de fora abastecendo o carro com uma garrafa de 2 litros. E ela estava no carro. Aí eu esperei ele terminar de abastecer, dei a voz de abordagem, aí localizamos quando ele ergueu as mãos, já caiu um revólver no chão. Aí foi dada ordem para ele deitar no chão para a gente terminar a busca, e no bolso dele tinha mais um revólver. E no carro a gente localizou a maconha. Maconha, Daí, o senhor lembra onde estava exatamente? Estava embaixo do pé da mulher dele. Tá. Após isso, vocês foram até a residência da sogra dele? Sim, que falou que morava lá, daí a gente encontrou no meio das coisas dele mais algumas porções de maconha. Eles lá tinham um quarto e foi localizado no interior desse cômodo? Isso, no guarda-roupa. Ok. Meias roupas dele. Tá. Essa ocorrência anterior que o senhor fez referência a respeito do mesmo veículo, o senhor lembra se era a mesma pessoa, o Johnny William? Não era ele, eram outros rapazes. E o que ele disse a respeito do veículo Ele Ford tinha tinha acabado de comprar o carro, fazia pouco tempo. Tá. O revólver, ele assumiu que era dele? Ele disse que tinha comprado ali no bairro Guanandi por R$1.000 cada um. O entorpecente, alguém se apresentou ali como proprietário, ele ou ela? Ele? Ele. E o entorpecente localizado na residência da sogra? Tava meio as roupas dele, né? Tá. Ele disse se era usuário de entorpecente? Disse que usava também. Tá. Mas era a mesma embalagem desse entorpecente que estava no veículo e o que estava na casa? O que estava no veículo era um tablete. Tablete até um tamanho razoável. E na casa eram porções pequenas, cortadinhas para venda ou para o consumo, enfim. O senhor consegue se recordar se tanto o Johnny quanto a Geisele estavam com aparelho celular na hora da abordagem? Eu acredito que sim, eu não me recordo com certeza. Ele disse não saber a respeito da droga encontrada na residência? Ele falou alguma coisa disso? Deve ter falado só pra Polícia Civil, né? Que ele foi ouvido pra gente, não falou nada não. A arma estava municiada, né? Sim. O senhor acompanhou o momento da chegada dele nesse posto de gasolina? Não, ele já estava lá. Já estava lá. Quando a gente passou com a viatura, ele já estava lá. Conhecia o Johnny William ou a Geisele de outras ocorrências? Não. Esse posto é distante da residência da sogra? Sim. Quantos quilômetros, mais ou menos? Outra região? É outra região. O posto é na Manuel da Costa Lima, com Ernesto Geisel. A casa da sogra dele é lá na Vila Fernanda, perto do Caiobá. É bem distante. E ele deu alguma explicação para o revólver?
para o que ele estava fazendo ali aquela hora? Ele falou que tinha sido ameaçado por alguém, alguma coisa desse tipo, comprou arma para se defender. A Geisiele demonstrou surpresa no momento da localização da arma de fogo? Ou ela disse alguma ela coisa? sabia, né? Ela não demonstrou. Ela falou, não sabia que ele tava com essa arma, mas a droga tava no pé dela. Disse que não sabia, mas tava junto com ele. Além deles, não tinha outra pessoa nas proximidades, ou em outro veículo, ou dentro Não, do os carro? parentes dele estavam bem próximos do posto de gasolina, que logo que a gente abordou, chegou um monte de gente da família lá. Era no período noturno, né? Isso. Depois o senhor obteve a informação se ele iria entregar essa droga para alguém? Não. Tinha dinheiro com ele? Acredito que sim, eu não me recordo. Nada mais. Defensoria. Sem perguntas. Seu Manuel, o Jackson era da sua mesma guarnição? Sim, Ele acompanhou, ele estava contigo o tempo sim, todo? o tempo todo. E do envolvimento do Johnny William ou da Geisiele, dos dois com o tráfico, alguma notícia anterior? Zé? Não, Você senhor. mencionou que não conhecia, Não. né? E da droga, ela mencionou algo especificamente, a moça? Ela citou, se sabia? Você também Disse que tinha- não sabia, Mesma negou. droga do guarda-roupa? Também disse que não sabia. E a sogra, você tem Também lembrança? disse que não sabia. Tá ok, José, eu agradeço, Sim, pode senhor. fechar. Obrigado, viu? Sim, senhor. O Jackson está de férias, né? Chegou ao ofício, né? Obrigado. Nós vamos ouvir a dona Terezinha. Agora vai querer ouvir o outro policial, o Jackson. Pô. Boa tarde, por favor, pode sentar. Terezinha, né? Sim. A senhora vai falar para esse microfone. Pode deixar sua cadeira um pouquinho mais de frente, a senhora vai falar para esse microfone, tá? Ô Terezinha, a senhora é sogra do John William, mãe da Geisiele? Sim. Tá, deixa eu lhe explicar então. Nesse processo, agora é somente em relação ao Johnny, ele é acusado de fatos de 5 de junho de 2016. Ele estaria com a Geisiele num Ford Escort azul no posto de gasolina, foi abordado pelos policiais, encontraram com ele armas de fogo, são duas, e no carro um tablete de maconha. Na residência, que seria na Maria Guelph Pedro 261, Vila Fernanda, no guarda-roupa, os policiais teriam encontrado mais porções de maconha, no total de 478 gramas de droga, né? E aí gera essa denúncia por porte dessas armas e por tráfico. A senhora vai ser ouvida, por ser parente do acusado, vamos ouvi-la como informante. A senhora fala sempre esse microfone, por gentileza, ok? Promotoria com a palavra. A senhora é mãe da Geisiele da Silva Marinho? Sim, sou mãe dela. No dia em que ela foi abordada e presa junto com o Johnny, no dia 5 de junho de 2016, a senhora pode contar como é que eles saíram da sua casa, o que eles foram fazer ali? Olha, no dia que aconteceu isso aí, a minha filha estava na casa da minha mãe fez uma cirurgia nas vistas e eu estava cuidando dela. E minhas filhas ficam comigo, né? Ela estava comigo no momento e eles tinham discutido de manhã, mas ele não convivia com ela, né? Eles tinham discutido na parte da manhã? Não, assim, é briga de casais, né? Sim, mas os dois moravam nessa residência que fica, Não, que a senhora mora? Na Não? residência mora só eu e minha filha e meu neto. A sua filha Geisiele? Isso. Tá, ele não mora com a Geisiele? Não Não. morava na época? Ficava, né, junto, né? Ok. De vez em quando. Tá. Então, nesse dia, ele passou para buscá-la? Como é que foi? Que horas, à mais ou noite menos? ele passou e pegou ela para levar ela para casa. E daí aconteceu esse fato. Ele passou para buscá-la em que endereço? Na Rua Corá 19, Guanandi. Guanandi. Isso. Ela estava lá cuidando da avó. Da minha Isso. avó. Tá.
E a senhora sabe em que horário, mais ou menos, ele passou na casa onde estava a Geisiele? Acho que era em torno de umas 7, 8 horas, mais ou menos. Não, não tem bem o detalhe do horário. Tá. E ele usava esse carro Escort azul. Sim, Tá, era o carro dele. sim, Ele passou e foi buscar a sua filha para levar até a sua casa. Sim. Foi isso? sim. Tá. E o que aconteceu no caminho? Aí no caminho ele foi ao posto, acho que abastecer o carro e foi onde que aconteceu. E aí me avisaram e eu fui, que é atrás, né, da casa da minha mãe. Uhum. E aí eu fui no local. É perto da casa da sua mãe? É, no local. Tá. Tinha outros parentes da senhora ou dele lá no posto junto com eles? Tinha, assim, no carro, você fala? Ou lá no posto, próximo a eles? Não, tinha as pessoas que conhecem, né? Que foram correndo para poder Parentes. ver, né? Parentes. Tá. Mas no carro estavam só Johnny, William e Geisiele, é isso? Gisele. E o que a polícia encontrou lá no carro? A senhora ficou sabendo? Olha, no momento eu fiquei sabendo só que acharam um revólver só e uma droga, porque ele é usuário, né? Uhum. A senhora tinha conhecimento disso? Que ele era usuário, né? Então, a de senhora tinha maconha. conhecimento Sim. disso? Tá. E a sua filha é usuária de drogas? Não. Tá. O Johnny William fazia o que para sobreviver? Ele trabalhava no negócio de plantação, né? De verduras. Uhum. E a sua filha? A minha filha não trabalha. Ok. A senhora sabe dizer em que local ele reside quando não está na casa da senhora? Às vezes ele fica na casa da avó dele, né? Porque ele morava na casa da avó dele lá, né? Ele tinha comprado esse carro há pouco tempo? Pouco tempo. Quanto mais ou menos? Ai, não sei te Mais de um informar. mês? A senhora não lembra? Não lembro. Tá. O que a sua filha disse depois? A respeito da droga, da arma? O que ela contou para a senhora? Como é que foi? Ah, na hora ficou todo mundo apavorado, né? Mas nós não tínhamos conhecimento ainda desse fato. Tá, mas ela contou o quê? Que a droga estava onde? A arma estava com Não. quem? Encontraram tudo dentro do carro, né? Ela não sabia. Uhum. E ela não tinha visto esse entorpecente dentro Não. do carro? E o revólver também? Também não. A senhora sabia que ele andava armado? Não. O relacionamento que o Johnny William tinha com a filha da senhora já tinha muito tempo? Já, é assim, não convivia, assim, direto, né? Mas, porque eles ainda não tinham casa, isso aí ele convivia de vez Mas em quanto quando, tempo, né? mais ou menos, eles estavam Ah, juntos? tem mais ou menos, o filho dele tem 1 ano, né? Vai fazer 1 aninho agora, fez 1 ano. A senhora tinha informação de que ele vendia entorpecente? Não, nunca vi. Ele tinha problema com alguém para andar armado? Ah, e eu não posso te informar. A droga que foi encontrada na casa da senhora, o momento em que os policiais acharam, a senhora presenciou? Olha, eles reviraram tudo a minha casa e, assim, até então tiraram tudo do guarda-roupa, não tinha encontrado nada. Aí os policiais tirou a gente lá para fora e começou a revirar de novo. E daí no mesmo local que ele estava revirando, acharam um negócio lá no saco. Mas no momento então não tinha nada. Uhum. Esse armário era no quarto de quem? No quarto da minha filha. Da sua filha. Tá. Só ela dormia lá e às vezes o Johnny William. Aham. Ok. A senhora disse que primeiro reviraram tudo, não encontraram, e que depois apareceram com a bem maconha. no final que já a hora de sair, acharam, né? Uhum. Só que não desconheço isso daí não, porque na minha casa nunca teve nada disso. A senhora disse que ele é usuário de drogas, mas ele não levava droga para sua casa? Não. Nada mais. Defensoria. Sem perguntas. Ô, Terezinha, Sim. em média, assim, na semana, a senhora tem
ideia de quantos dias ele ficava na casa lá da senhora e da sua filha? Mais ou Olha, menos? é que não estou te falando, minha mãe fez uma cirurgia nas vistas, ela ficou mais de 2 meses, porque operou uma vista, daí operava outra, operou eu outra, Certo. sim. Então, no momento, eu e ela ficava mais na minha mãe do que na casa. A casa ficava sempre fechada, né? Certo. Assim, de vez em quando que ela ia dormir por fato de alguém mexer, alguma coisa assim. Mas não era sempre, não. A senhora já esclareceu a promotoria como que a droga foi encontrada, enfim, em que momento? Outros objetos foram encontrados? A senhora lembra deles, dos policiais terem mostrado para a Não. senhora? Não falou nada, não. Não mostrou. Só o que aconteceu mesmo que eu te relatei agora. Pelo que a senhora sabe, soube pela sua filha, ou pelo próprio Johnny, ele usava, a senhora disse que ele era usuário, né? Sim. Ele usava com muita frequência, de vez em quando? Olha, eu não sei, né? Ela que falava que de vez em quando, né? Mas dentro da minha residência, perto da minha filha, não. A casa da senhora onde aconteceu a diligência da polícia é uma casa normal, mobiliada? Normal. Em funcionamento? Normal. Normal. Tá bom, agradeço, pode fechar. Terezinha, obrigado, viu? A senhora Obrigada. está liberada. Então não vai ser ouvido hoje. Doutores, então falta o policial que está de férias. Tem a data de quando ele retorna? Ele volta aqui no mês que vem. Então fica a audiência para 24 de novembro, 15h10, tá? Tá. John William, só te explicar, falta um policial que está de férias, vai ser ouvido no mês que vem, e você tem o direito de ser a última pessoa a ser ouvida. Então na próxima audiência nós vamos ouvir o policial que está de férias e o senhor para a gente poder terminar. Vai ficar para o dia 24 do mês que vem, às 3h10 da tarde, tá bom? O senhor quer conversar algo com ele? Não, tá certo. Tá certo? Bom, agradeço, o senhor está liberado.